Histórias, união e alegria, com valor e fibra tu és, o orgulho de Santa Maria. Em instantes a gente vai mostrar para você aí de casa um material completo sobre os 90 anos do Internacional de Santa Maria. Ainda hoje, o segundo episódio da série especial sobre a história das Copas. Mas por enquanto nós vamos falar de divisão de acesso com o professor Luiz Fernando Nunes, professor Dida. Tudo tranquilo, professor? Tranquilo, prazerzaço estar aqui mais uma vez, né? Espaço novo, bonito, novo formato do programa. Uma alegria muito grande estar aqui e poder interagindo contigo. Alegria nossa, professor. O telespectador deve estar pensando, cadê o professor Gilson e o Rogério Giareta Júnior que não puderam estar presentes hoje, mas na próxima edição eles prometem que estarão conosco aqui no Central do Esporte. Mas vamos então falar de divisão de acesso, como ficaram os confrontos, professor, então, dessa fase decisiva da divisão de acesso. Vamos ver aqui então na tela. O Internacional de Santa Maria enfrenta o Glória de Vacaria. Quem passar desse confronto, professor, enfrenta ou Esportivo ou Pelotas, e na outra chave, Tupi versus o Aimoré, que pega o vencedor entre Lajadense e Ipiranga, professor Dida. Na verdade, eu acho que é apenas uma surpresa, na minha concepção, a entrada do Tupi, né? Porque se esperava que o União Frederiquense, uma equipe que tem investimentos bastante bons, feitos... Uma estrutura boa, né? Estrutura boa, né? E pensa muito em estar na divisão principal, não conseguiu. Então o Tupi chegando ali. O Lajadense seria uma briga normal e natural com a equipe do Grêmio Bagé. Então acho que passou realmente aquelas equipes que precisavam, que mereciam, até pela estruturação. Agora, confrontos muito complicados. Né? Muito complicados, como já se sabe do Internacional com Glória. Né? Repete-se do ano passado aquilo que aconteceu, só que agora inverte o mando de campo. O primeiro jogo foi lá e veio para cá, e agora é o inverso, né? Então, uma situação bastante complicada, mas claro que a gente vai acreditar sempre que o Internacional consiga passar. E com certeza fica aquela rivalidade, né? O Glória vai querer uma revanchezinha em relação ao passado, né? Porque isso faz parte do contexto, né? Eu já acompanhei essa semana algumas coisas já pela imprensa de lá, que a gente vai buscar, porque a gente gosta, né? A gente vai buscar algumas coisas lá e já está vendo. Isso, que vem o Inter SM, né? Ainda mais que se manteve. E já aconteceu isso ano passado. Então... Bom, então vamos falar desse jogo, professor Dida, então, que ocorre no próximo domingo, 13h30 da tarde, estádio Presidente Vargas. O público tem que comparecer, é a hora do torcedor, né, professor Dida? Se fala muito aqui em Santa Maria, e isso é uma coisa assim, que a torcida de Santa Maria, ela é pequena especificamente para o Internacional e para o Rio Grandense, mas que o público que gosta de futebol é muito grande. Isso é uma coisa que é intrínseco. Então, um jogo bom sempre tem torcida. Esse é o momento. Não adianta nós querer falar que vamos esperar para o próximo. Não, é esse agora, é o momento. Santa Maria tem condições, sim, a cidade de Santa Maria tem condições de colocar 3, 4 mil pessoas no estádio, porque o estádio comporta para isso, a importância do jogo faz com que isso aconteça também. Então, não tem outro momento. Né? Bom horário. Horário bom, domingo, fugimos já, não é Dia das Mães, né? Vamos, embora nós tenhamos um feriado, e esse feriado único exclusivamente da cidade de Santa Maria, numa quinta-feira, pelo aniversário da cidade, né? Mas que no domingo não tem impeditivo nenhum para que o público fale. Vamos deixar os jogos do Campeonato Brasileiro, vamos deixar todas as outras coisas que tem pela frente, porque está em jogo uma grande... conquista para o Internacional, que é passar, e principalmente porque vai ser um grande jogo. Né? É importante a gente dizer para o pessoal de casa, professor Dida, eu vou pedir para o Márcio Santos uma gentileza de colocar novamente a primeira tela em relação ao chaveamento da classificação desses confrontos finais, se possível, porque é importante para o torcedor de casa entender o seguinte, o que falta para o Internacional Santa Maria voltar à primeira divisão? Passando do Glória de Vacaria, tem um próximo adversário, Esportivo ou Pelotas, ou seja, faltam apenas 2 adversários para recolocar o Internacional na primeira divisão. São 4 jogos e 2 jogos na cidade de Santa Maria. Então, ou seja, mais do que nunca a importância do... Então imagina o seguinte, se nós conseguirmos fazer que esse público esteja presente, que empurra o Internacional, já nesse primeiro jogo aqui, vamos conseguir uma vitória. Perfeito. Vamos lá para a Vacaria, vamos buscar o resultado que seja melhor para que possamos nos classificar. Depois vamos nos encontrar com uma das outras equipes, pode ser Esportivo, pode ser Pelotas, vai jogar aqui em Santa Maria também. Nós temos a oportunidade ímpar, aí sim de já estar com o pé na divisão principal, porque em classificando na próxima fase, os 2 que vão jogar a finalíssima já estarão com direito assegurado de disputar a divisão principal do ano que vem. Então, são 4 jogos, de um geral, e em Santa Maria nós temos 50% de chance de ajudar a nossa equipe. Que eu volto a dizer, nós precisamos ajudar a equipe, e que essa torcida tem que estar presente, então não tem por que não ir.
A gente vai ouvir agora na sequência o professor Vinícius Munhoz, o técnico do Internacional de Santa Maria. É claro que ele não está pensando já no segundo confronto, tem que passar primeiramente pelo Glória de Vacaria, mas tem que ficar claro isso para o torcedor. Restam apenas 2 confrontos, ou 2 adversários, melhor dizendo, como o professor Dida já salientou. Passando pelo Glória, mais um jogo em Santa Maria, e aí o Internacional pode voltar para a primeira divisão. Vamos ouvir então o que o Vinícius Munhoz fala sobre esse confronto contra a equipe do Glória de Vacaria. Olha, eu penso, Quintana, que a definição da vaga para a semifinal será ao longo desses 180 minutos, né? Obviamente, pelo fato de termos o primeiro jogo em casa, nós temos que fazer valer o fator local, né? Isso é importante. Mas eu não vejo que o jogo em casa seja mais importante do que o jogo fora de casa. Eu penso que essa vaga será definida por aquela equipe, né? Ou estará na mão daquela equipe que ao longo desses 180 minutos conseguir ser melhor, né? Entender melhor esse confronto, e estamos fazendo de tudo aí para que esse time seja o Internacional de Santa Maria. Agora a competição adquire uma característica diferente da fase classificatória. Temos sempre uma semana no mínimo, né? Ou no caso desse jogo contra o Glória, o primeiro confronto ainda mais, né? 10 dias de preparação. A gente espera aproveitar da melhor forma possível, né? Conduzir bons treinamentos em cima da estratégia que vamos levar para o jogo. Estamos atrás do máximo possível de informações do Glória, né? Para que possamos abastecer a comissão técnica, os jogadores com essas informações, né? Realizar aí o trabalho ao longo da semana com calma e chegar forte para esse confronto, né? Mais ou menos essa é a conduta que nós vamos ter a partir de agora. Professor Dida, uma curiosidade, que no futebol folclórico, no futebol um pouquinho mais antigo, vamos dizer assim, tinha a velha provocação, os treinadores que gostavam de chamar responsabilidade. A gente tem ainda no futebol, aqui exemplo do futebol gaúcho hoje, o Renato Portaluppi, que inclusive no último Grenal teve algumas falas bastante polêmicas após o jogo. É totalmente diferente da postura do Vinícius Munhoz, que é uma fala bem comedida, é uma fala onde ele não dá margem para o adversário utilizar uma frase dele para incentivar e incendiar o vestiário, né? E isso tem muito a ver, eu acho que com a trajetória. Primeiro, vamos fazer assim, ele traz alguma coisa de berço, isso é importante. Quem conhece a família do professor Vinícius sabe que eles são assim, pessoas super educadas. E a pessoa que é educada, ela vai levar isso para a vida. E ele, pela cultura esportiva que ele tem, pelo conhecimento, ele é uma pessoa que ele demonstra sempre muita tranquilidade naquilo que ele está fazendo. A gente sabe que às vezes a tranquilidade ela é aparente, a gente, né, por trás, alguma coisinha, tá meio, a adrenalina nos pega. Mas o Vinícius tem esse controle e ele estuda muito. E isso é um dos fatores que eu acho que é o diferencial hoje dos profissionais, são aqueles que estudam, porque aliado ao estudo específico do futebol tem um lado da cultura esportiva. E a cultura esportiva nos obriga a respeitar os adversários, a respeitar os nossos atletas, a respeitar os nossos torcedores, a respeitar os ouvintes e até aqueles que não gostam muito da gente. Nós temos que manter o respeito porque nós estamos participando de um evento cultural, que deve ser o futebol. E o Vinícius tem essa, sim, uma coisa que chama muita atenção, eu gosto muito de ouvi-lo, né? Porque por vezes ele fala o estritamente necessário, mas é aquilo que tu perguntou para ele que ele vai falar. Então, ele não deixa de responder o repórter. Exatamente. Mas às vezes o repórter tenta cutucar, e aí, professor, como é que está a motivação? É decisivo esse jogo, chamar o torcedor? E ele, Quintana, o jogo não se decide em 90 minutos, são 180, e ele dá uma resposta muito ponderada. E até, ele faz uma coisa que eu estou fazendo ao contrário. Eu estou dizendo que o jogo importante é dos 90 minutos aqui, o primeiro. Por quê? Porque nós estamos jogando em casa e tem que ganhar aqui. Claro que a gente sabe que depois tem mais 90 lá, mas que bom que a gente já vá com a nossa mala um pouquinho pesada, assim, de gols, fizemos gols lá e vamos levar para lá uma situação mais confortável. Mas ele não pode fazer isso, ele não tem como fazer isso, porque pode dar uma margem para o adversário, olha lá. Ou até porque um resultado adverso pode desmotivar o grupo. Desmotiva. E desencadeia até uma soberba, de repente as pessoas vão achar que, olha só, os caras estão achando que já ganharam o jogo, e como hoje você utiliza até a figurinha de chiclete para botar no vestiário para fator motivacional, e ele não se atém muito a esse tipo de coisa. Então eu acho muito legal assim, a postura dele que ele tem, né? E isso, sem dúvida nenhuma, passa uma segurança muito grande para os seus atletas também. Professor Dida, com a sua experiência, para quem não sabe, a gente estava tendo uma discussão antes do programa aqui. Como vamos acreditar o professor Dida? É ex-treinador, é ex-juiz, ex-árbitro, ex-comentarista, aliás, comentarista segue sendo comentarista, professor de educação física, uma experiência muito grande no esporte. Professor, como fazer a preparação? O que seria o cenário ideal para este domingo? Como é que tu imagina a atmosfera do jogo e o que seria o ideal dentro, lógico, da realidade do futebol?
Assim, ó, bem claramente, quando a gente ouve o que tem de especial essa semana de treinamento, não pode ter nada especial. Não pode ter nada especial, porque se tu tem uma rotina de trabalho e que tu vem conseguindo os resultados com esse trabalho, tu vai fazer isso. O que mudou? Mudou porque esse adversário até então não havia em nenhum momento tido um confronto direto com ele. Então, claro que o professor teve que buscar, né, mais subsídios para trazer para os seus atletas. Mas o tipo de treinamento é único e exclusivamente aquilo que a gente faz nas outras vezes. Ele vai analisar o adversário, vai ver os pontos fortes, pontos fracos, vai montar a sua equipe em cima disso, mas não pode mudar. O que a gente tem que tentar sempre blindar é o vestiário em relação àquelas variáveis, aquelas coisas externas que por vezes acaba prejudicando. Tipo a euforia do já ganhou. Quem tem que dizer que vai ganhar somos nós, que somos torcedores, que estamos, né? E às vezes até a gente passa um pouquinho da conta, mas isso não pode chegar no vestiário. Nós temos que mostrar para eles que a gente confia, que a gente acredita no trabalho, que a gente está torcendo, mas vamos lá para o outro lado. Eu, enquanto já estive lá dentro também, eu sei que tem determinado momento que o cara tem que dizer, não, Dita, não entra aqui, então deixa que nós vamos trabalhar, porque tem que ter os pés no chão, e é isso que a gente fala. É um momento de muita tranquilidade, de muita concentração, porque hoje está se desenvolvendo muito o aspecto do foco em cada jogo. Se tu perder o foco num jogo desse importantíssimo, tu está fadado a ter um insucesso. E isso é o fundamental. Então não pode mudar muita coisa. Não pode mudar muita coisa. Tem que manter aquilo que tem, porque senão não se acredita no trabalho que foi desenvolvido. A mesma semana cheia que ele teve, os outros jogos ele tem que ter agora também. Mesmo tipo de treinamento ele vai fazer com o aspecto diferenciado que é o novo adversário, que até então não havia enfrentado, e são esses detalhes que vai, mas não vai mudar muita coisa não, porque senão sai da rotina, e o que sai da rotina também já é complicado, né? Bom, nós vimos então anteriormente a sequência, o jogo do Internacional de Santa Maria no próximo domingo às 13h30 da tarde, no estádio Presidente Vargas. Vamos ver também os próximos confrontos dos adversários que estão nessa fase decisiva. O primeiro jogo já é nessa quarta-feira. O Ipiranga tem uma situação especial, está disputando a Série C do Brasileiro, portanto joga nessa quarta-feira contra o Lajeadense em Lajeado. Não sei, professor Dida, o Ipiranga me parece ser um dos favoritos a conseguir essa vaga. Eu vejo assim, ó, se nós formos pensar, eu não sou muito adepto daqueles que dizem assim, eu não quero ser o favorito. Não, se o meu time está melhor, eu tenho que dizer que o meu time é favorito, pronto. Por quê? Por todas as coisas que estão fazendo. Porque quem está dizendo que é favorito são os outros que dizem eu vou concordar ou não. Exato. Né? Então, o Ipiranga realmente é o favorito. Agora, vamos lá para dentro do campo. O que vai acontecer? O Ipiranga está tendo jogos desgastantes também no final de semana. E isso tudo, por vezes, causa um problema de cansaço, fadiga muscular. Os atletas ele não vai conseguir manter a mesma equipe no mesmo nível, no mesmo padrão. Nas duas competições, né? Nas duas competições. E aí acaba acontecendo isso. Ó. Por exemplo, hoje o Ipiranga vai jogar contra o Lajeadense na quarta-feira, quando os outros jogam no domingo. Traz uma vantagem, coloca uma pressão na equipe, né? Porque ela já tem que sair na frente para poder respirar, porque no domingo ela vai ter uma pedreira pelo campeonato da Série D, Série C, outro campeonato que está participando. Então isso é complicado. Embora eu acho que o Ipiranga passe pelo Lajeadense, eu acredito que passe pelo Lajeadense, mas eu já tenho dúvidas lá adiante. No próximo eu já começo a achar, porque aí já os cachorros já são um pouquinho maiores, né? E vamos aos jogos do domingo, então, a próxima tela que vai mostrar para você de casa. Então temos o Tupi, a surpresa que o professor Dida já colocou anteriormente, contra o Aimoré, em Criciúmal, e o Esportivo contra o Pelotas, uma partida às 13h30 da tarde e a outra partida às 4h. Favorito? Esse time do Tupi vem surpreendendo, né? É um time que vem, tem uma meninada lá, tá indo, mas eu acredito que o Aimoré passe, né? O fator talvez campo, agora nesse primeiro momento lá de Criciúmal vai ter algum probleminha, mas o Aimoré tem jogador de experiência também, tem uma equipe bem treinada, que de repente segura um empate lá, leva o jogo para casa e eu acho que resolve a situação. Aqui, Esportivo e Pelotas, né? Primeiro porque o Esportivo é muito bem treinado também, né? Não podemos descuidar, porque lá tem o Cristian Souza, que é amigo do Vinícius Munhoz, e então, pode ter um confronto trabalharam entre amigos, juntos, né? E até eu estava chulhando naquele momento ali que daqui a pouco eles se encontrar, e são estilos meio parecidos de trabalho, assim, são estudiosos também, né? Então o Esportivo é uma equipe muito bem treinada. E o Pelotas com o Paulo Porto, que é uma pessoa que tem um histórico grande também. Então este jogo aqui eu ainda não arrisco a dizer que o Pelotas passa como eles estão achando. O Pelotas está se achando já subido, né? E eu vi algumas coisas assim, talvez como fator motivacional, mas eu não vejo assim. O Esportivo vai complicar, e a Montanha dos Vinhedos é um estádio, belíssimo estádio, também que dá essa condição de uma boa partida por parte do Pelotas fora de casa também. Então,
Não vejo esse jogo aí muito fácil ainda, eu não me arrisco a dizer quem vai passar nessa situação aí. E os jogos da volta, então, esses são os primeiros jogos. Os jogos da volta, o Ipiranga novamente joga numa quarta-feira, dessa vez em casa, no estádio Colosso da Lagoa, contra o Lajadense. E no outro domingo, todos os jogos a partir das 4 horas da tarde, aí obviamente os jogos da volta, né? Quem ficou melhor colocado, então, na primeira fase, decide em casa. Como a divisão de acesso, o pessoal fala, mas essa é a fase que mostra que a divisão de acesso lembra muito o antigo gauchão, ou seja, essas equipes todas, com exceção do Tupi, daqui a pouco o Aimoré, que é uma equipe mais recente, todas equipes tradicionais, recentemente do Campeonato Gaúcho, né, professor? E é isso que eu acho que é o bonito do futebol, né, do futebol gaúcho em si, porque aí nós vamos buscar algumas raízes mesmo do velho gauchão, né? O gauchão de campo barrado, vai chegar uma fase agora, o próprio clima também já está levando a isso, né? Nós vamos ter jogos aí com chuva. Jogos com campo embarrado, com frio. Exato. Né? Isso tudo tem uma coisa diferente. O gramado já não fica nas melhores condições, aí o jogo já fica mais pegado. E a decisão, né? Além de que a decisão. Todos os jogos serão decisões. Então, eu acho que esse é um momento assim, muito legal do campeonato e que aquilo que passou a primeira fase, se descuidou um pouquinho, mas essa agora esse é o verdadeiro gauchão, porque também não tem nada de dinheiro nessa parada toda aí. Né? O que eles querem buscar é para jogar a divisão. Para chegar ao pote de ouro. Pote. Então, eu acho muito legal esse momento da competição e com equipes, como tu falaste aí, muito tradicionais, né? Equipes que já estiveram afora o Tupi, mas em outras épocas também se sabe que o Tupi já andou incomodando por aí também, em outras competições, né? Então, é muito legal, muito legal. Mas eu ainda assim, se fosse falar em passar essa fase agora, eu acho que passa o Ipiranga, acho que passa nosso Inter, aí passa o Aimoré, e aí o Pelotas Esportivo, né, fica meio assim, vai pender, eu acho que um pouquinho do Pelotas por levar o segundo jogo para casa, que aí pode ser um fator um pouquinho diferenciado, jogar na boca do lobo não é muito fácil, não, né? Mas eu acho que esses 4 aí vão encaminhar, até porque lá adiante depois eu acho que vão brigar por uma vaga, só que uma tem que ser nossa aqui do Inter. Como diria o folclórico narrador, para mim, professor Dido, esse é o charmoso gauchão. Gauchão. Esse realmente é o gauchão nato. Aliás, não é o charmoso, é o verdadeiro campeonato gaúcho, que realmente chegou uma fase emocionante, a gente torce, é claro, para que o Internacional de Santa Maria chegue, né, professor Dida, finalmente a Série A, que é o lugar que nunca deveria ter saído, mas também tem a ver com a questão do enfraquecimento da Federação Gaúcha de Futebol, enfraquecimento em relação ao próprio Campeonato Gaúcho, mas isso a gente deixa para o outro momento da discussão. Mas uma coisa, sabe, o Gereta está nos assistindo e está... Ele está com dor de cotovelo, ele está por não estar participando aqui. Um abração para o Gereta. Brincadeira. Mas assim, uma coisa que eu acho que é importante, a gente falou do charmoso gauchão, né? O pessoal colocou esse ano, teve uma bergamotas, não sei o que bergamota, mas e o amendoim? Agora chega a fase, esses jogos, domingo vai ser um dia daqueles muito legal de tu estar lá, né, com um saquinho de amendoim ali descascando, nervosão. E um amendoinzinho. Nervosão, porque tu vai colocando um e outro na boca ali, e é o momento, e isso é a coisa do gauchão nato, aquilo que a gente gosta mesmo. É verdade. Falando do Internacional Santa Maria, professor Dida, nesta quarta-feira, ou melhor, no dia 16 de maio, porque depois o programa acaba não tendo mais um dia específico da semana, então dia 16 de maio, o Internacional Santa Maria completa 90 anos de história. E a UFN-TV foi fazer um material especial que nós vamos mostrar ainda nessa edição do Central do Esporte. Logo mais, mas para deixar o pessoal com um pouquinho de água na boca, a gente vai mostrar um dos personagens que aparece nesse material especial, que foi justamente o único artilheiro até hoje com a camisa do Internacional de Santa Maria a ser artilheiro do Campeonato Gaúcho da Série A em 1998. Badico, o Badigol. Alô, torcedor do Internacional de Santa Maria. É um grande prazer poder estar falando para vocês. Quero dizer que no ano de 1998 fui artilheiro do Campeonato Gaúcho e com certeza um dos momentos mais felizes da minha vida. Tenho um grande carinho por vocês, foi uma grande campanha, é um orgulho muito grande, carrego essa marca com muito orgulho no meu peito, saber que fui o artilheiro do Campeonato Gaúcho 98 e saber que sou o único artilheiro do Campeonato Gaúcho com essa grande camisa aí. Desejo nesses 90 anos muito sucesso, muita alegria, que esse clube volte à primeira divisão. É muito legal o carinho, a força que vocês, torcedores, dão para o clube, e eu quero que vocês sejam muito felizes, porque realmente Santa Maria e o Inter me proporcionaram grandes momentos da minha vida. Um grande abraço, parabéns pelos 90 anos, sucesso, e quero ver esse time de volta à primeira divisão. Um grande abraço. A torcida do Badico pelo Internacional. Em seguida a gente vai mostrar esse material especial dos 90 anos.
Que data, né, professor? Que história tem o Internacional de Santa Maria, né? Muito bonita, e eu tenho um carinho muito grande por esse clube porque praticamente ali eu engatinhei, né? Comecei meus trabalhos no meio esportivo e também rever o Badico, esse carinho que a gente sabe que tem. Eu lembro muito bem daquele gol de pênalti do Badico, né? Que acendeu a divisão principal, era treinado pelo Chico Neto. Foram momentos assim, muito bonitos dentro do Internacional. Aquela característica do Badico também subir na tela ali, comemorar com a torcida. E o Badico sempre vestiu a camisa do Internacional, não vestiu na pele, a pele dele já era, né? Então é muito legal a gente rever essas coisas assim. Essa história do Internacional é linda dentro da cidade de Santa Maria. Se o senhor se emocionou agora só com a fala do Badico, espere até o fim do programa para a gente ver esse material especial sobre os 90 anos do Internacional de Santa Maria. Mas antes, no próximo bloco, o segundo episódio da série Imperdível História das Copas. Não saia daí. Em mais de 60 anos de trabalho no ensino superior, construímos uma história acolhida por você, que nos escolheu e depositou sua confiança em nosso trabalho. Nesse caminho, trilhamos esforços em conjunto, na certeza de que seriam recompensados. Já fomos FIC, FACEM, FAFRA, Centro Universitário Franciscano, Unifra. Agora, somos a universidade que você escolheu. Somos Universidade Franciscana. Somos você. Voltamos com o programa Central do Esporte. Agora convido o professor Dida a assistir o segundo episódio do quadro História das Copas. Hoje narrando a história das Copas de 1950, 54 e 1958. Olá, amigos do Central do Esporte! O quadro História das Copas de hoje apresenta as Copas da década de 50. É um período em que o mundo estava abalado pela Segunda Guerra Mundial. O futebol, vejam só, surgiu como um caminho para reconciliar as raças e pacificar as relações entre os países. No pós-guerra, o Brasil surgiu como o único interessado em realizar a Copa e indicou 6 sedes. Foi aqui que surgiu o maior estádio de futebol até então, o Maracanã, construído para sediar a Copa de 50. Vale lembrar que países como França, Hungria, Alemanha não jogaram a Copa porque estavam em reconstrução. Outros, como Argentina e Itália, também não vieram ao nosso país por questões políticas ou pelo abalo da morte de jogadores, como da equipe do Torino, vitimada em um acidente aéreo e que era a base da seleção italiana. A Copa de 50 foi a primeira da Inglaterra, mas eles acabariam eliminados logo na primeira fase. Nós éramos os favoritos, porém Espanha e Uruguai despontavam com certa força para evitar o título dos donos da casa. E foi o que se viu. O campeão mundial daquele ano foi conhecido após um quadrangular final. O jogo derradeiro colocou o Brasil de um lado e o Uruguai do outro. A epopeia charrua foi assistida por um público de mais de 200 mil pessoas no Maracanã. Mesmo com a possibilidade de empatar e ser campeão, o Brasil largou na frente. Mas a nossa maior tragédia, até o recente 7-1 para a Alemanha, ocorreu de forma surpreendente. Os uruguais, liderados por Didier, calaram a torcida brasileira ao virar o placar com 2 gols. Surgia aí o Maracanazo, uma expressão eternizada pelos uruguaios, e que batizaria um dos maiores traumas futebolísticos mais lembrados da nossa história. Uruguai campeão, bicampeão, Brasil vice, Suécia em terceiro e Espanha em quarto lugar. Fecharam as 4 primeiras colocações da Copa de 1950 aqui no Brasil. Quatro anos após o Maracanaço, a FIFA levou a Copa do Mundo para ser disputada na Suíça, país neutro da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo com o mundo assolado pela Guerra Fria,
Os países que disputaram a Copa fizeram uso publicitário e político, em que cada nação queria disputar a competição para divulgar uma boa imagem, já que foi a primeira Copa transmitida ao vivo pela televisão, ainda que apenas para a Europa. No Brasil, a era Vargas evidenciava que a seleção representava a força e a resistência da raça brasileira. A nossa seleção vestia roupa nova. Desde as Olimpíadas de 1952, nossa camisa deixava de ser a branca para trajar agora o amarelo. Passamos bem na fase de grupos, mas logo nas quartas de final encaramos a Hungria, uma seleção invencível para a época. A derrota de 4-2 não só eliminou o Brasil, como também evidenciou um dos episódios mais lamentáveis da história do futebol brasileiro. Foi nesta partida que, após terem 2 jogadores expulsos, os atletas brasileiros se envolveram numa pancadaria, inclusive com jornalistas e dirigentes do Brasil, acusando o árbitro inglês de estar ligado aos comunistas e favorecer a Hungria. Impecável em campo, a Hungria implantara uma novidade. Antes dos jogos, os jogadores faziam aquecimento e assim obtinham vantagem física sobre os adversários já desde o início das partidas. Motivada pela intenção de mostrar força do bloco soviético, a Hungria enfrentou a Alemanha na decisão. Seria a segunda partida entre as duas equipes na Copa, pois, na fase de grupos, os húngaros haviam derrotado os alemães por nada mais, nada menos do que 8-3. Na decisão, os húngaros abriram 2-0 e já eram saudados como os novos campeões mundiais. Ferenc Puskás liderou a equipe que surpreendia o mundo, com grandes jogadas e uma alta média de gols por jogo. Mas a frieza alemã mudou o destino. Com a ideia de evidenciar uma nova imagem pós-guerra, o espírito germânico não só buscou a igualdade, como a 6 minutos do fim do jogo, virou o placar para 3-2. A vitória alemã fez ressurgir uma nação aniquilada pela Segunda Guerra Mundial e materializou o que o mundo do futebol chama até hoje de o milagre de Berna, uma vez que era quase impossível ver a Hungria como vice-campeã naquela época. A Alemanha Ocidental, campeã do mundo, no chamado milagre de Berna, Hungria de Puskás, vice, Áustria em terceiro e Uruguai, nossos irmãos, em quarto. Foram os melhores colocados da Copa de 1954 na Suíça. Também sem escolher lado na Segunda Guerra, a exemplo da Suíça, a Suécia foi escolhida sede da Copa do Mundo de 1958. Foi em gramados suecos, aliás, que o mundo viu surgir o maior jogador de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Mas os olhares em foco no Brasil estavam para as críticas que a seleção brasileira recebia de vários jornais. Enquanto o país vivia o desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek, a Confederação Brasileira de Desportos era reestruturada. Dentro de campo, apesar das goleadas em vários jogos com a dupla Garrincha e Pelé, a seleção brasileira tinha uma equipe equilibrada. Inclusive, a defesa brasileira era de excelente qualidade, tanto que foi registrado o primeiro 0-0 da história de uma Copa, entre Inglaterra e Brasil. Nosso primeiro título mundial viria sobre os donos da casa. Antes de derrotar a Suécia, o Brasil havia superado a forte França, de Just Fontaine, artilheiro da competição com 11 gols. Vestida de azul, a seleção derrotou a Suécia por 5-2 na decisão. Além da nossa primeira Copa do Mundo, comemoraríamos também a consagração dos atletas brasileiros, desacreditados após os desastres futebolísticos de 1950 e 1954. E, é claro, a descoberta do Rei Pelé. Brasil, campeão. Suécia, anfitriã vice. França, de Fontaine, em terceiro e Alemanha Ocidental, em quarto lugar. Foram os melhores colocados da Copa do Mundo de 1958. Por hoje era isso, amigos do Central do Esporte. Até uma próxima! Forte abraço, professor Alexandre Macari, muito bacana, né? Esse quadro História das Copas. Sim, né? Importantíssima a história da gente, né? Tem pessoas que não tiveram, que não viveram, que não tiveram ainda a oportunidade de ver isso, e o professor Alexandre, com uma sabedoria, consegue buscar essas coisas assim, passar importantíssimo e nos reporta coisas
interessantes até do aspecto histórico do próprio futebol brasileiro, né? Uma coisa que me chamou a atenção, professor, é que a gente conviveu sempre com a questão do Barbosa, goleiro da seleção da Copa de 1950, ser uma espécie de vilão, porque teria falhado em um dos gols da final contra o Uruguai, pelo menos em um dos gols. O Uruguai venceu por 2-1 aquela partida e o Uruguai ganhou no estádio Maracanã, o chamado Maracanaço. Alguns anos depois, a gente leva 7-1 da Alemanha, o Barbosa não está mais aqui para a gente poder pedir desculpa, né? Mas tem uma coisa assim que eu acho interessante, que o futebol, mais até eu acho que dos outros esportes, ele nos transforma de herói a vilão em um espaço muito curto. Né? Então tu faz uma defesa, o goleiro faz uma defesa de pênalti na quarta-feira e toma um frango no domingo, deu. O treinador faz uma grande substituição no jogo. Então o futebol propicia essas coisas assim. Mas claro é que a gente tem que ter esse entendimento que o futebol é um jogo. O futebol é um jogo que se está sujeito a todas essas variáveis. Então, claro que o Barbosa não conseguiu ouvir do povo brasileiro pedido de desculpa, mas certamente ele tinha isso dentro dele, que ele sabia, ele fez o melhor dele, assim como o nosso 7-1 também, a busca do resultado, o planejamento que foi feito pelo Filipão era o melhor possível, mas não conseguiu. Então, só que o futebol é isso, né? E a gente tem que estar preparado, quem está no meio do futebol sabe que de herói a vilão são questões de 90 minutos, às vezes nos separam e a gente passa nessa estigma. Assim. Se serão heróis ou vilões, só saberemos após o final da Copa do Mundo, ou até mesmo a participação da seleção brasileira. Para comentar então se serão heróis ou vilões, professor Dida, vamos ver então a convocação dos 23 jogadores nessa semana pelo técnico Tite. Vamos ver então quem que ele chamou para a Copa do Mundo. De imediato eu lhe pergunto, o senhor chamaria alguém diferente, alguma surpresa? Não, em princípio talvez assim, alguma condição um pouquinho melhor na lateral direita, até como uma probabilidade. Desses nomes, já chegamos na lateral direita. Então, tá bom. Dos goleiros e os zagueiros? Não, todos eles até, e eu acredito agora assim, em comparando os jogadores, eu acho que se o Jeromel está no grupo, o Jeromel tem que ser titular. Essa é a única diferença que eu acho em relação O Cássio não chega a ser uma unanimidade, mas também é o terceiro goleiro, existem goleiro. Várias opções. Então... Ele vai, naquela linguagem da bola, ele vai lá para sujar fardamento, ele não vai chegar... E é de confiança, o técnico Tite foi campeão mundial pelo Corinthians, né? Vamos então à próxima tela, que eu concordo com o que o professor Dida ia colocar agora, talvez a composição na lateral direita mais fraca da história dos últimos anos, pelo menos, desde que eu acompanho a Copa do Mundo, Danilo e Fagner. Desses nomes, professor, o senhor levaria alguém diferente? Sim, eu acho que o Rafinha poderia estar ali, né? Porque o que acontece? Nós precisamos ter, nessa competição agora, é um jogo que nós vamos nos defrontar muito com a cultura europeia de trabalho, de jogo. Disciplina tática. Disciplina tática, todas essas coisas que ainda acredito que o Fagner não esteja pronto para isso. E já que ele está a meio pau, está com problema de lesão, vai retornar, não se sabe qual é o nível de competição que ele vai estar. Então, eu acho que aí a gente já tem, seria a única senão a ida do Fagner. Eu ainda sou um pouquinho mais chato que o senhor é mais um gentleman, né, do futebol. Eu acho que o Danilo não tem nível de seleção, o Fagner também não. Eu levaria o Fabinho do Mônaco. Na minha opinião, teria mais condições de estar nessa lista, mas eu não tenho o poder da caneta, né, professor? Então, é apenas uma opinião. Poderia, né? De repente, Fabinho no lugar do Fagner, né? Exato. Porque que nós hoje não temos um lateral direito que diga, esse vai jogar. Esse é o problema nosso. Na minha opinião, a gente não tem um lateral titular, esse é o problema. Nenhum dos dois teria condição de ser titular, né? Algum outro nome, professor? Não, o Marcelo eu coloco assim, na minha concepção, é o melhor jogador brasileiro em atividade, né? O jogador mais completo, jogador com técnica, com qualidade, com competição. Então, o Marcelo, na lateral esquerda, eu acho que vai ser uma coisa interessantíssima para nós. Gosto muito do estilo de jogo do Casemiro, me lembra muito o Dunga melhorado, porque é um cara que é o guerreiro, ele é aquele jogador que marca, que pega. O Coutinho está jogando muita bola, né? Está jogando muita bola. Por vezes a gente ainda pode criticar, mas o Fred está lá, mas o Tite tem um aparato todo de análise de desempenho desses atletas aí, e ele está jogando lá, embora seja numa equipe num nível não muito grande, mas está jogando muito na Europa, e isso faz a diferença. Então... Eu tenho o meu pé atrás com o Renato Augusto, é justamente por estar no futebol bem mais aquém, numa situação, é homem de confiança do Tite, mas... Então, tu colocou antes sobre aquela história do homem de confiança do Tite, e o Tite, se nós formos nos lembrar,
quando o Tite assumiu a seleção, o que ele fez? Ele buscou todos os jogadores, a maioria dos jogadores que já tinham trabalhado com ele, já conheciam essa filosofia, para montar uma base para buscar a classificação. Então, acho que agora é o momento que ele está dizendo, vamos nos abraçar, porque na hora do ruim... Quando eu precisei de Tite, esteve comigo. Então, e é o jogador da confiança dele. Né? Todos os treinadores fazem isso, né? Claro que sim. Lembrar que o Felipão levou o Luizão em 2002, todos, não tem como. Vamos a Afonso em 2010, outras tantas figuras, enfim. Vamos à última tela, então, desses nomes. Acho que o mais polêmico talvez seja o jogador Tyson, que ele nunca chegou a ser cogitado nos grandes clubes da Europa e segue no Shakhtar há muitos anos. E inclusive é o seguinte, a dúvida que eu tenho, porque o Tyson aparece na tela, ele aparece como atacante, mas o Tyson está jogando mais na meia por lá. Ele não está jogando como um homem de lado que ele aconteceu, e o Tyson tem uma história, em 2008 acabou ganhando, 2009 ganhando um jogo de Azul Internacional de Santa Maria com um gol do Tyson lá, foi lançado pelo Tite, que trouxe ele da base, e é um jogador de lado de campo, jogador de muita velocidade, e ele está jogando mais do meio para trás, né? Então não sei, mas não vai jogar também, eu acredito que não vai jogar. Bom, esse assunto renderia um programa inteiro. A gente está correndo porque a gente tem uma homenagem ainda especial internacional aos 90 anos, então, infelizmente, mas... Fecho com o relator, professor Dida Nunes. A gente vai chamar então o intervalo, porque no próximo bloco a gente tem homenagem aos 90 anos do Internacional de Santa Maria e também a série bronze de futsal. Não sai daí. Pessoal, vamos cuidar da alimentação. Comer alimentos adequados traz saúde. Então, a alimentação ela é importante quando ela não tem alguns elementos que podem causar doença, por exemplo, o sódio, o sal de cozinha em excesso. Vamos buscar comer uma quantidade maior de vegetais ricos em potássio, saladas, frutas e melhorar a qualidade nutricional. Evitar os produtos industrializados, evitar os salgadinhos, esses macarrões industrializados. Procurar comer comida de verdade, gente. É possível ser saudável? Sim. Com alimentação adequada? Sim. Frutas, verduras, legumes. Vamos lá. Tiramos o produto rico em sódio, vamos colocar os alimentos naturais. Voltamos com o Central do Esporte, agora falando de futsal, série bronze. Vamos aos resultados do último fim de semana. Os resultados não foram muito positivos para os times da região. O time de Itara, a Associação Itara, perdeu por 6-1 do Gaúcho de Tupanciretã. União Independente foi a Itaqui, perdeu por 3-2. E Universidade perdeu em casa para o Cerade de São Borja, também por 3-2. Os times da Fronteira Oeste se destacando nessa fase da série bronze. Vamos ver então a classificação, como ficou então após esta rodada. O Cerade de São Borja e a Associação de Futsal de Itaqui seguem liderando com 10 pontos. União Independente, mesmo com o resultado adverso, segue na terceira posição com uma partida a menos, professor Dida. La Máquina de São Cepé e agora o Gaúcho de Tupã formam então os times que estariam se classificando nesse momento. A Associação Itara, que caiu um pouco na tabela, está em sexto. A Universidade segue com apenas 1 ponto na 8ª colocação. No próximo fim de semana nós teremos os seguintes jogos, pelo menos o que consta no site da federação, a gente vai falar em seguida sobre um jogo especial, mas no fim de semana a Universidade enfrenta o Alta Tensão de Santa Vitória do Palmar e temos um confronto aqui da região, a Associação Itara Futsal contra a União Independente, sábado às 8 horas da noite. Lembrando que nesta quarta-feira, dia 16 de maio, em relação a uma comemoração, uma homenagem ao aniversário de Santa Maria, a Universidade e a União Independente fazem uma espécie de clássico local às 8h30 da noite no CDM, professor Dida Nunes. É verdade, esse jogo é até importante porque é aniversário da cidade, né? Eu sei que foi um pedido por parte, acho que da Secretaria de Esportes para que esse jogo acontecesse, para estar em curso no mês da cidade, de comemoração ao aniversário da cidade. Então é um programa oficial do município e nada mais justo do que um clássico, né, da cidade, aí duas equipes que estão ponteando. Então vai ser uma boa forma de a gente prestigiar as equipes da cidade. Como a gente precisa que os times da região pontuem, até o clássico não sei se é tão positivo que a gente gostaria que os dois times vencessem e somassem pontos nesse momento, que os times da Fronteira Oeste estão disparando, mas a União ainda vem bem, tem uma partida a menos, 6 pontos da terceira colocação, dificilmente não se classifica. Mais experiente também, né? Uma equipe que... Com mais preparação, né? Universidade e Itara, que daqui a pouquinho podem acabar ficando de fora. Mas hoje a gente não vai se estender muito no futsal, professor, porque a gente tem que fazer a nossa homenagem
homenagem ao Internacional de Santa Maria pelos seus 90 anos. Eu e o cinegrafista Vinícius Pimentel contamos com a edição do nosso editor Armando Agostini, fizemos o material para mostrar um pouquinho do que significa essa história tão rica, professor, que a gente se emocionou, que a gente viu o quanto era importante. Seria impossível colocar tudo dentro de apenas um material, mas de tão rica essa história acabou ficando um material um pouco extenso, mas vale a pena conferir. Parabéns, Internacional de Santa Maria, pelos seus 90 anos de história. É minha segunda família internacional. E eu desejo o melhor para o clube. A voz embargada do presidente do Internacional de Santa Maria é para tentar explicar tanto sentimento e dedicação pelo clube. Nesses 90 anos de história, Luiz Cláudio Melo foi presidente em 4 oportunidades. A primeira, nos anos 80, considerado os melhores anos da história do time. Avante, unidos iremos, 1000 vitórias, união e alegria, com valor e fibra tu és, o orgulho de Santa Maria. Nos anos que houveram realmente um destaque muito grande, não só em termos de estado, mas a nível de Brasil. Ou seja, nós classificamos aqui a primeira vez de 81 para 82, na qual eu fazia parte também, conquistando a vaga na Taça de Prata. E daí, outro pulo, conquistando na Taça de Ouro, que hoje é o Campeonato Brasileiro, na Divisão A. O homem de confiança do presidente na Casa Mata era Tadeu Menezes, ex-jogador e treinador do clube. O olhar saudoso para o gramado do estádio Presidente Vargas parece lembrar a fase em que o Internacional de Santa Maria disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Nessa mesma época, o Alvirrubro era considerado uma das maiores forças do estado, temido pelos adversários, inclusive pela dupla Grenal, sendo campeão do interior em 1980 e 1981. O Internacional sempre foi reconhecido como o melhor toque, ao lado do Flamengo de Caxias ainda, os times que praticavam o futebol mais bonito, um futebol cadenciado, com jogadores de qualidade e que, apesar do campo não ser esse campo que hoje tem aqui, com as dificuldades, eram superados pela técnica invejável de muitos jogadores, né? Para mim, primeiro, foi a satisfação de fazer parte, talvez, de um dos melhores plantéis e equipes que teve o Internacional. Era realmente um clube, digamos, pequeno e um time muito grande, porque, modéstia à parte, nós tínhamos em todas as linhas jogadores de uma hierarquia muito boa. E isso fazia com que, contra os jogos dos times do interior, no mínimo a gente estava no mesmo nível, e contra Grêmio e Inter nós, na grande maioria dos jogos, tínhamos quase que a igualdade de condições para jogar contra eles, principalmente aqui dentro do estádio Presidente Vargas. A cidade ficou conhecida no Brasil inteiro com seu representante. Tivemos a felicidade de disputar Santa Catarina, Paraná, São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, lá em Caruaru, atravessando o Brasil inteiro com o Internacional. E o destaque grande que consideramos é jogo com o Vasco da Gama, aqui em Santa Maria, nós colocamos 3-0 no Vasco e tiramos o Vasco do Campeonato Brasileiro. Tenho certeza absoluta de que se esse time jogasse nos dias de hoje, sem comparação nenhuma, ele teria assim, semelhanças muito grandes com o atual momento do próprio Grêmio, que é um futebol bem jogado, bem tocado e que tem um objetivo de chegar ao gol, às conquistas, às vitórias. Foi um time que foi destaque, sendo campeão do interior, derrotando a dupla Grenal em 4 jogos. Nós ganhamos 2 dentro de Santa Maria e empatamos 2 em Porto Alegre.
Desde a fundação em 16 de maio de 1928, a inauguração do estádio Presidente Vargas, foram muitos jogadores que fizeram história com a camisa do Internacional de Santa Maria. Dunga com o maior número de jogos, ao todo 579 vestindo o manto alvirrubro. Tarica, maior artilheiro com 117 gols. Josiel, Chiquinho, entre outros tantos que ajudam a pulsar o coração do torcedor apaixonado, como o atacante Badico, o Badigol, artilheiro do Gauchão da Série A em 1998. É um orgulho muito grande, carrego essa marca com muito orgulho no meu peito, saber que fui o artilheiro do Campeonato Gaúcho 98 e saber que sou o único artilheiro do Campeonato Gaúcho com essa grande camisa aí. São muitos os feitos e as curiosidades nessas 9 décadas de história do Internacional de Santa Maria. Por exemplo, o primeiro gol de goleiro que se tem em registro no futebol nacional foi feito por um goleiro do Internacional de Santa Maria, Tarzan, em 1942. Nos anos 50, revelou o jogador Oreco, que viria a ser campeão com a seleção brasileira na Copa de 1958. Foi 3 vezes campeão do interior, chegou à elite do futebol nacional nos anos 80. Mas se engana quem pensa que as façanhas do clube se resumem apenas aos feitos realizados dentro de campo. Fora dele, foi pioneiro no incentivo à participação feminina no futebol. Foi o primeiro clube profissional do país a eleger uma presidente mulher em 1985. Surpreendeu muito e despertou uma expectativa muito grande das pessoas, porque a minha vida mudou completamente. Eu não tinha mais hora para fazer refeição, eu não tinha mais hora para dormir, porque eu recebia telefonemas do Brasil inteiro, convites para participar de programas de televisão, entrevistas, jornais. Foi uma coisa inusitada e me trouxe uma experiência de vida muito valiosa. Foram momentos assim de alegria, momentos de tristeza, porque sabe que quando o time perde, a gente fica muito triste, né? E muitas vezes não se tem condições de fazer nada diferente. E, além do mais, uma coisa que é ruim para todos é o fato de que os clubes do interior sempre lidam com muita dificuldade financeira. Mas não é só de glórias que vive um clube de futebol. Desde 2011, após o rebaixamento para a divisão de acesso, o Inter SM tenta se reestruturar, pagar as dívidas e profissionalizar a gestão para que os próximos passos na Série A sejam para manter em definitivo o nome de Santa Maria na elite do futebol gaúcho. 3, 4 anos atrás aí tinha dívidas aí maior que a folha normal, né? Era um absurdo, a trabalhista era mais alta do que a folha do mês normal, né? E não tinha condição. Temos de destacar um trabalho que começou agora em 2013, até a data de hoje, 2018, o Internacional vem numa recuperação de credibilidade e financeira, pagando as trabalhistas que infelizmente outros deixaram acontecer, que não pode acontecer. E aos poucos a gente vem conquistando, né, departamento por departamento, como eu tive em 2010 no marketing, depois passei para a categoria de base, fui acabar entrando no futebol profissional mesmo, foi o ano passado, em 2017. E nesse tempo todo aí, o Internacional tem uma evolução, eu acredito que de acordo com as possibilidades, né, direcionando para esse sentido, de profissionalizar o clube. Quem sabe a receita para o retorno à Série A do Gauchão, de passos maiores para o clube, não esteja na união entre o passado e o presente, reunidos em uma só imagem, no mais singelo sinal de que todos estão unidos pelo sucesso do Inter SM. E o Vinícius já sabe, há muito tempo, com as experiências outras que ele teve a nível de seleções, então é uma pessoa extremamente capacitada e o Internacional tem que ter orgulho de tê-lo como técnico. E eu tenho certeza que o futebol ele é uma coisa que nos cobra, ele cobra resultado. Primeiro, falar do Tadeu Menezes é falar da história do Internacional de Santa Maria, né? Uma pessoa que se confunde, né, com a história do clube, tem participação importante, né, no futebol do clube. A mim, particularmente, é uma fonte de inspiração, né? Sempre que tenho
a oportunidade como hoje de encontrá-lo, né? Eu tento conversar com ele, porque realmente tem muito a passar nós, que posso dizer aí com 5 anos de carreira que estamos iniciando, né? Histórias, marcas, conquistas, passado e presente reunidos, compartilhando sonhos e a esperança em dias melhores, em voos mais altos, para fazer valer a frase que entoa o hino do clube. Sempre avante, unidos iremos. Avante, unidos iremos, 1000 vitórias, união e alegria, com valor e fibra. São 90 anos de história, são 90 anos que o Internacional não é só dentro das 4 linhas, mas tem fora das 4 linhas. De antemão eu agradeço aos torcedores que estão se associando ao Internacional. Nós não tínhamos um sócio, já temos hoje quase 600 sócios. Aos conselheiros que estão colaborando para nesse êxito que nós estamos tendo em pagar as trabalhistas. E o que eu convoco é a torcida, porque o Internacional está na fase seguinte do campeonato. Eu sempre fiz e continuo fazendo um apelo à nossa comunidade que participe da vida do clube. É o Clube de Santa Maria. O Internacional leva o nome de Santa Maria a muitos lugares. O Internacional me ensejou a oportunidade de sustentar minha família e me abriu as portas também como técnico de futebol, então representa muito, eu digo tudo na minha vida profissional. Eu acho que o Internacional tem que se estruturar para fazer parte de um campeonato a nível nacional. Eu entendo que a região comporta isso, o número de habitantes comporta isso. A ideia, né, o intuito de tentar chegar nesse patamar aí de uma segunda divisão do brasileiro não está muito longe. É o que a gente tem pensado a longo prazo, mas que vem caminhando ano a ano aí, né? Primeiro subir na divisão estadual, para a primeira divisão. Depois ir galgando, entrar no cenário nacional para tentar botar o Internacional novamente no cenário, né? Desejo nesses 90 anos muito sucesso, muita alegria, que esse clube volte à primeira divisão. É muito legal o carinho, a força que vocês, torcedores, dão para o clube. E eu quero que vocês sejam muito felizes, porque realmente Santa Maria e o Inter me proporcionaram grandes momentos da minha vida. Hoje me sinto muito lisonjeado, né, de poder ser o treinador dos 90 anos e poder estar pelo 2º ano consecutivo aí dirigindo o clube, né, consciente da responsabilidade que tem, mas para mim é muito importante, né, e me sinto muito lisonjeado por dirigir o clube aí nos 90 anos e poder também fazer parte da história do clube. Festejar um pouco esse trabalho, esse êxito que tivemos desses 90 anos, não só meu, mas de todos que fizeram a história do Internacional de Santa Maria. O aniversário desse clube, que eu espero seja coroado com a sua classificação à primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul, um lugar que sempre foi de destaque do Internacional, e eu tenho certeza, pelo momento que está passando, ele vai conseguir. O ano passado bateu na trave, esse ano nós vamos chegar. Internacional. Gol! E aí, professor Dida? De arrepiar. É arrepiar. Muito lindo. Parabéns pelo trabalho, né? Que isso aí tem. Teu dedo foi pensado. Muito bom. Pessoas vão poder conhecer um pouquinho do Internacional e eu tive orgulho de estar por lá uma época. Parabéns, professor Dida, que fez parte dessa história, professor que se emociona. A gente fica feliz porque, na verdade, todo mundo que acompanha e trabalha nos bastidores pelo sucesso no dia a dia do Internacional merece essa singela homenagem, que é pequena, perto do tamanho do Internacional Santa Maria. A gente deseja muitas felicidades a todos os torcedores, dirigentes e sucesso ao nosso Internacional Santa Maria, que tenha cada vez mais voos maiores e volte para a Série A, que é o seu lugar. Tá certo? O programa Central do Esporte vai ficando por aqui, professor Dida. Muito obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? E numa data tão especial como essa, melhor ainda. Obrigado. Eu lhe agradeço especialmente porque para mim é um aprendizado, é uma honra sempre, professor Dida.
Voltamos na próxima semana com o programa Central do Esporte. Tchau.